Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o Roger, eu sou um estudante da UFBC e hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as relações étnico-raciais, né? O pessoal do Conexão Mulambos, né? O Dan, o Charles e todo mundo achou que esse era um tema relevante, então eu decidi abordar mais esse assunto. Então bora pro vídeo. Então, nesse vídeo, nós falaremos um pouco, né, sobre o termo raça. E para entender o termo raça, né, e a importância que a raça tem no nosso país, é importante a gente retomar, né, a nossa conversa lá para o século XIX. É bom lembrar que, nessa época, ideias vindas da Europa ganhavam muita força aqui no Brasil, né? O darwinismo social, a ideia de progresso e tudo isso ajudou na consolidação das relações que hoje estão presentes no país. A Europa era vista como um modelo de civilização. É bom lembrar também que o darwinismo social foi uma ideia eurocêntrica e europeia de que existiam raças superiores e raças inferiores de seres humanos e de que os europeus eram a raça superior e todas as outras raças, entre aspas, né, eram as raças inferiores. Apesar de a gente saber que nós somos uma espécie só hoje em dia, na época, no século XIX, os intelectuais tinham abraçado essa ideia com força, e junto com eles, os políticos e a classe econômica que mandava no país, a elite econômica. Alguns defendiam até mesmo o extermínio da população negra e indígena como solução para resolver o problema das raças, da miscigenação, que era mal vista na época. Não é à toa que uma das políticas adotadas nesse período foi a imigração de europeus para o Brasil. Essa política de embranquecimento do país, que foi feita logo após a escravidão, tinha o intuito de fazer com que os brancos fossem a maioria da população e, consequentemente, a miscigenação levaria ao embranquecimento total da população. Essa era a ideia síntese dos eugenistas. Por isso, não foram criadas políticas públicas, nenhum tipo de auxílio para as pessoas que foram libertas da escravidão, ocasionando uma série de marginalizações, tanto sociais, econômicas e regionais, como também um apagamento cultural da população negra e também da população indígena. Mas o apagamento se deu também pelo embranquecimento da cultura negra ou também pela criminalização de certos traços culturais da população negra, que não foi reconhecida como parte da cultura nacional. Mas o apagamento se deu também pelo embranquecimento da cultura negra ou também pela criminalização de certos traços culturais da população negra, que não foi reconhecida como parte da cultura nacional. Essa política pública voltada para a hierarquização das pessoas criou muitas barreiras para a população negra e indígena, justamente porque a figura do negro naquele período era mal vista. Tanto é que muitos movimentos daquela época usavam o termo pessoas de cor e não negro. Mas como bem explica Nilma Gomes, os movimentos negros têm se apropriado do termo raça e dado um outro significado para raça, que nega e até subverte o termo que antes era usado para oprimir e agora se torna um termo de luta, construído a partir de uma análise das relações étnico-raciais no Brasil e da estrutura econômica e política do nosso país, levando em conta o racismo que temos aqui. Nesse sentido, respondendo a pergunta do vídeo, a gente pode entender raça como um tipo de classificação social que tende a hierarquizar as pessoas baseada nos fenótipos, produzida por uma ideologia política chamada também de racismo, que pretende colocar as pessoas classificadas como o grupo social inferior em posições subalternas. Por isso, é importante considerar a raça como um elemento fundante do nosso país. Afinal, se a raça não tivesse peso nenhum, ela não seria usada para identificar, classificar
e discriminar nenhum tipo de pessoa e nem negar direitos e oportunidades para as pessoas negras e indígenas. Pois é isso, meu povo. Muito bem. As referências que eu usei para fazer esse episódio ou sugestões estão na descrição desse vídeo. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês e até a próxima.